Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa aula de prática 2 de técnica de aplicação e correção. Nós vamos ver um pouquinho das nossas técnicas de aplicação aqui agora na prática e também sobre a correção, que é tão importante, que nos faz professores. Então eu falei lá na aula teórica que nossas técnicas de aplicação pode ser demonstração, pode ser melodiar uma música, pode ser tocar no aluno, lembrando daquelas 3 frentes dos nossos alunos. Lembra que eu falei que tem 3 tipos de aluno? Aqueles alunos que são movidos pela visão, outros pela audição e outros sinestésicos. Então eu vou sempre tentar utilizar as minhas técnicas de aplicação nessas 3 frentes. Então eu sempre vou falar com o meu aluno, explicar o máximo que eu puder. Também vou demonstrar e quando meu aluno estiver executando, eu vou tentar tocar neste aluno. Eu também posso, como técnica de aplicação, pedir para um aluno demonstrar. Isso é muito utilizado para níveis mais avançados. Às vezes, quando a gente é professor, a gente não é mais bailarino. Então, pode ser que a gente não tenha mais a técnica, né, apurada lá de um class 6, 7, 8. Então, a gente vai pedir para um bailarino que já entenda um pouquinho melhor o conteúdo, possa estar demonstrando o exercício. Aí mesmo que ele demonstre um pouco errado, você pode estar corrigindo, olha, precisa assim, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Isso é uma coisa que a gente pode utilizar bastante nas nossas aulas. Então agora aqui nesse momento, eu vou demonstrar um exercício, né? Então eu vou estar demonstrando o exercício do Tandi, como se fosse estar falando com o meu aluno, e aí vocês vão perceber que ao mesmo tempo que eu estou demonstrando, eu já estou explicando o que eu quero no exercício, certo? Então, nós vamos fazer um exercício de Tandi. Nesse Tandi, nós vamos fazer Tandi talon e vamos fazer um rondejeu também. Então, vai ser lá, frente, vou esticar a frente, vou apoiar no meu talon, vou retornar e fechar. Vou mais uma vez, frente, apoio, estico e fecho. Aí, eu vou fazer um demi-ronde. Vou falar para o demi-ronde e vou fechar com firmeza nessa fechada. Aí eu vou fazer todo esse movimento ancorar. Vou mostrar. Demonstrando lá agora. Não quero ver ninguém esquecendo o braço. E Tandi. Apoiou. E estica e fechou. De volta. E apoia e estica e fecha. À frente, leva o demi-ronde ao lado. Na minha transferência, quando finaliza, eu levo a cabeça lá pra frente. E fechei ao lado. E apoiou. Estica devagar. De novo, apoia, estica devagar. Ao lado, sempre o peso na base e fecho devagarzinho. Vou recomeçar por trás, mantendo a cabeça lá fora. E apoia, estica e fecha atrás. E apoia, estica e fecha. E atrás. Leva ao lado do demi-ronde, cabeça leva à frente, fecha devagar. Para encerrar, e apoiou, estica, fecha mais e apoia, estica e fecha. E à frente, e levou, cabeça lá fora, fecha e finaliza, leveza do braço lá. Uma coisa importante na hora que estiver executando, né? Vai fazer os tandis lá, leva esse calcanhar, projeta esse calcanhar lá à frente. Quando eu for ao lado, leva esse calcanhar sempre projetando para frente também e atrás para dentro. Exercício de Tandi, pensando sempre nessa projeção, tá? Lembra também de alinhar essa cabeça, estender mais a cabeça e manter esse braço firme ao lado. Vamos fazer? Percebe que enquanto eu expliquei algumas coisas e agora eu dei uma complementação antes dela realizar o exercício. Isso é extremamente importante. Eu demonstrei o que eu quero que eles façam, eu expliquei durante a minha demonstração e complementei a minha explicação. Agora é a hora dela realizar e eu vou aproveitar. Ao mesmo tempo, eu vou usar aquela outra técnica que eu já usei enquanto eu estava fazendo, que eu estava meio que melodiando o que é para fazer, justamente para ajudá-la, porque ela vai ser a primeira vez que ela vai realizar o exercício. Vou melodiar o que é para fazer. E também vou usar já outra técnica, que são os toques, para ela perceber, também ela sentir aonde é para movimentar. Isso já é um toque praticamente, os toques já são para correção, mas lembrando que os alunos também aprendem, então é uma questão também de aprendizagem.
Não é só uma questão só, é porque eu estou corrigindo. Isso também é uma forma de aplicação, é uma forma de ensinar ao meu aluno aquele exercício como é. Braço bem firme, cabeça fora, braço, respirou, levou o braço lá na frente, abriu. E apoia, estica e fechou. E apoia e estica e fechou. Leva à frente. Traz um round, calcanhar mantendo lá na frente. E fecha firme. Isso aí, ao lado. E distribui bem o peso nas duas pernas. E apoia e fechou. E leva o round, quero ver essa cabeça transferindo com calma. Calcanhar bem para dentro. Isso, cabeça mais alongada. E fechou, traz. Apoia e estica e fechou. 2 e apoia e estica e fechou. Lá atrás. E leva o round ao lado. E fecha. Ao lado. E apoiou. E estica e fechou. 2. Apoia e estica e fechou. E passa round, cabeça lá pra fora. Quero ver uma boa finalização aqui. E respirou e fechou. Aí. Então, quando a gente fala de aplicação e correção, eles andam praticamente em conjunto na aula. Eu posso usar várias aplicações. Você viu quantas aplicações eu utilizei juntas? Eu demonstrei, eu utilizei a contagem melodiada, eu melodiei. Se vocês perceberem outra coisa que eu falei da aula teórica sobre os estalos de dedo, enquanto eu explicava algo, eu estava marcando o tempo aqui, é uma técnica de aplicação, certo? Ao mesmo tempo, eu dei toques sutis para ela sentir o que era para fazer. Então, eu posso mesclar, quanto mais você utilizar, quanto mais técnicas você utilizar ao mesmo tempo, vai ser mais fácil para o aluno assimilar os exercícios. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a decomposição. Vamos supor que ela estava com dificuldade para fazer uma parte do exercício. Então, estava muito difícil, muito rápido esse apoio, você percebe que o aluno está passando o apoio. Isso é uma coisa muito comum quando a gente faz talon, o aluno passar o apoio, perder o ponto e ir lá para a perna da frente como se fosse fazer um tablier. Tá? Então, eu posso reduzir o tempo do meu exercício, usar o mesmo exercício, mas reduzir o tempo. Mas vai ficar muito chato, vai ficar muito repetitivo. Gente, quando a pessoa está aprendendo um exercício, para gente que já sabe, que já tem muita prática, é uma coisa. Para uma pessoa que está aprendendo, mesmo lento, é muito difícil. Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente não pode levar a nossa experiência como unicamente verdade. Digamos assim, é muito fácil, né? Ou a gente considera sempre o balé difícil, mas às vezes a gente acha que fica chato fazer muito devagar, né? Porque a gente tem esse hábito de querer fazer as coisas mais rápido ou aprende isso ao longo do balé clássico e depois nem se lembra como era no começo. Mas a gente precisa aplicar isso para os nossos alunos. Então, nós vamos fazer o mesmo exercício que a gente estava fazendo em 4 tempos, nós vamos fazer em 2 agora. E em vez de a gente ter round, nós não teremos mais o round nesse exercício. Eu vou tirar uma parte do exercício para que... Por quê? Porque esse exercício é um exercício de tandi. Então, a minha prioridade é que ela faça um tandi bem feito. Então, a gente vai fazer um tandi lá, sendo que vai fazer 4 tempos esticando, 4 tempos apoiando, 4 tempos estendendo, pensando na extensão, trazendo esse calcanhar ao máximo para frente, e estendendo o joelho, e 4 tempos retornando. Vai fazer isso ancorar. Frente, lado, trás, lado. Ok? Percebe que eu também usei se eu estivesse falando com anos iniciais, eu estou usando uma nomenclatura que pode ser que eles não tenham tanta experiência na nomenclatura. Então, rapidamente ali falei ancroar, se ela não gravou ainda o que era ancroar, ela teria gravado. Então, às vezes, explicar um pouquinho do que é o exercício, rapidamente, ajuda eles a criarem essa memória dos exercícios. Quatro tempos. 1, 2, 3, chego no 4, apoio 5, 6, 7 e 8. Estico. 1, 2, passando bem pelos dedos, isso aí. E fecho devagar, levo minha cabeça devagar lá na frente, ao lado. 1, 2, 3, 4, apoio 5, distribuo bem o meu peso. E estiquei,
calcanhar bem viradinho, fecha devagar. E atrás eu quero ver uma cabeça e um tronco segurando aqui. E pés bem para dentro lá no... Apoiou. Eu paro de contar por alguns momentos para que ela possa escutar mais a música. E fechou. Quando eu vejo que o aluno já está com segurança no que ele vai realizar. Ao lado. E distribui. E estica. E fecha devagarzinho. E finaliza. Cabeça lá fora. Estende bem a cabeça. Isso aí. Então, gente, são algumas coisas que a gente pode fazer que facilitam a nossa aula, o entendimento dos nossos alunos, a forma como eles vão executar essa aula e se torna muito mais prazeroso aprender. Então, assim, eu deixo para vocês, né, não seriam nem dicas, né, deixo um pouquinho da minha forma de atuar, o que tenho diferenciado um pouco as minhas aulas, e eu espero que tenha sido muito útil. Nós encerramos essa aula por aqui. Até mais!